Boa noite, pessoal, amigos do IMA, Instituto Maria Helena Andrés. Eu sou João Diniz e estou aqui coordenando essa live, nossa live do programa Diálogos 2021, IMA, Ponto de Cultura. E hoje nós vamos apresentar uma apresentação sobre a fortuna crítica de Maria Helena Andrés. Vai ser uma conversa com 3 pessoas, que são a Marília Andrés, a Neliane Santos e a Fernanda Granato. Vou ler aqui um resumo do currículo de cada uma delas. Marília Andrés Ribeiro, historiadora, crítica de arte, curadora, filósofa, doutora em artes pela USP, presidente do Instituto Maria Helena Andrés e vice-presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte. Neliane Gonçalves Santos, doutora em artes pelo programa de pós-graduação da Escola de Belas Artes da UFMG, pesquisa na linha de artes plásticas, visuais, itinerantes, com tema em História da Arte do Brasil. É mestre em artes visuais pelo mesmo programa, na área de concentração, arte e tecnologia da imagem, e possui graduação em conservação, restauração de bens culturais móveis e em história pela UFMG. Ela tem também experiência de pesquisa em história do Brasil no século XX e atua em projetos de patrimônio cultural, preservação de acervos de bens culturais. E também teremos a Fernanda Granato, que é publicitária, apaixonada por cultura, artes, design e gestão de negócios. É mentora, empreendedora e tem experiência com diagramação de livros, e-books, catálogos editoriais e planos municipais de gerenciamento de resíduos. Então, eu vou passar a palavra aqui à Marília, que vai fazer as considerações iniciais, e prosseguimos aqui com a nossa live. É com você, Marília. Nós coletamos aí uns 55 textos críticos, né? E vamos apresentar, só dar uns toques, mostrar alguns textos mais que a gente considera assim que foram mais relevantes, né? E resolvemos dividir esse e-book em algumas décadas, né? E, então, depois eu vou falar mais especificamente sobre esse e-book, mas antes vou situar um pouco por que nós estamos fazendo esse e-book, como foi possível fazer esse e-book, né? Através da Lei Aldir Blanc, que possibilitou que a gente dinamizasse um ponto de cultura no Instituto Maria Helena Andrés, né? Nós fizemos aí, desde janeiro até hoje, várias lives, fizemos também, em parceria com o pessoal de Entre Rios de Minas, um trabalho muito interessante sobre o patrimônio histórico de Entre Rios, que resultou num joguinho que foi direcionado, que está sendo direcionado para as escolas públicas de Entre Rios, né? E fizemos também alguns vídeos que já mostramos aqui, lançamos outros livros, como o P. Pedro no Caminho das Índias, como as Reflexões de Maria Helena Andrés, né? E hoje estamos aqui para falar dessa fortuna crítica de Maria Helena, né? João, você vai falar alguma coisa antes, e depois eu apresento, porque eu precisava de passar também os slides que estão com você, o PowerPoint. Sim. Você quer que eu já compartilhe aqui, Marília? Sim. Ok. O nosso... Espera um pouquinho que aqui vai ainda. Isso, aí. Tá. Então,
eu achei melhor selecionar dentro desses 55 textos críticos alguns que pontuam a obra de Maria Helena dentro dessas décadas, né? A partir dos anos 50, que foi quando começaram a ser produzidos os textos críticos sobre ela. Bom, para fazer o livro, nós tentamos colocar as imagens em diálogo com os textos críticos. Muitas vezes as imagens não são aquelas que estão sendo faladas nos textos críticos, mas são imagens de obras que ela fazia naquela época, né? E nós selecionamos essa imagem aqui para a capa, né, do e-book, porque ela é uma imagem emblemática da Maria Helena, né? É uma pintura dos anos 50, de 1958, chamada Fantasia de Ritmos, e que está no Museu de Belas Artes de Houston, né? Ela está sendo muito visitada, muito estudada, porque ela foi uma obra que inserida dentro desse contexto do construtivismo, da arte construtiva na América Latina. Então, é um trabalho muito bonito, é um trabalho musical, né? E por isso escolhemos ele para colocar na capa do livro. Pode passar, João. Bom, agora vamos falar da equipe que participou desse livro, que é muito importante, não foi um trabalho que eu fiz sozinha, nós fizemos um trabalho de pesquisa, de produção muito importante, né? Quem está editando o livro é o Maurício, está editando todos os e-books do Instituto Maria Helena Andrés, é o editor do Instituto, né? Da editora do Instituto. A organização foi feita pela Neliane, que vai falar depois de mim, uma historiadora da arte, que pesquisou junto comigo esse trabalho, né, todos os arquivos, e está organizando e catalogando os arquivos de Maria Helena. Então, nós fizemos juntas essa organização do livro. Esse trabalho foi feito anteriormente pela Eliana, então tem toda uma pesquisa arquivística que foi feita por ela antes, uma primeira organização que foi feita pela Eliana Andrés, e depois essa segunda organização, né, com catalogação e tudo, foi feita pela Neliane, né? A pesquisa iconográfica teve a ajuda da Helena Andrés Vale, né? E o projeto gráfico e editoração foi feito pela Fernanda Granato, que vai nos falar também de como ela fez esse e-book e qual que é o processo, né, de fazer o e-book. Tivemos uma revisora ótima, Mariângela Ramos Pimenta, né? Então, uma equipe que trabalhou desde janeiro até hoje para produzir esse livro, esse e-book, e também para organizar todo o arquivo de Maria Helena Andrés. Vamos passar. Obrigada. Bom, vamos começar aqui da década de 50. Eu escolhi esse trabalho, Roda de Criança, porque ele é um trabalho interessante que mostra a transição, né, da obra de Maria Helena, do figurativo para o abstrato. Nunca é muito abstrato, é o abstrato geométrico. E ela como nos primeiros trabalhos, ela se inspirava muito nas crianças, né, nas cenas do cotidiano, esse trabalho eu acho que mostra, né, essa passagem, né, do figurativo para o abstrato focado na imagem das crianças. São 6 crianças, né? Nós somos 6 filhos. Então, acho muito interessante, não vou ficar falando muito de forma e cor, mas o tema é muito importante. Vamos passar, João. Bom, texto crítico que selecionamos foi o texto de Antônio Bento. Foi um texto que foi publicado no Diário Carioca, no Rio de Janeiro, claro, e depois de uma exposição de Maria Helena no Instituto Brasil-Estados Unidos, em 1953. Nesse texto, ele vai falar muito da importância do desenho, né, do desenho de linha pura, das aquarelas, né, e da sensibilidade da artista, né?
E é um texto também que fala um pouco do desenho que pode se tornar uma escultura, né? Então, ele é um texto premonitório, porque no final, agora nos anos 2000, ela vai fazer uma série de esculturas. Bom, pode passar, João. Dentro da década de 50, também, um texto que é importante, esse texto Jacques do Prado Brandão. Ele era um crítico de arte daqui de Belo Horizonte, escrevia no Correio do Dia e produziu esse texto em 1953, falando também da importância da Maria Helena dentro do grupo de artistas que foi aluno de Guignard, né? Então, todo aquele contexto da escola de Guignard, né? E aquele grupo, ele chama atenção para esse grupo, mostra a importância dela dentro desse grupo e fala muito do desenho, né? Do desenho com um desenho muito sensível, né? E, ao mesmo tempo, que era o desenho que já estava passando, né, da figuração para um abstrato geométrico. Aqui vocês não estão vendo aqui, os boizinhos, né? Tem relação com o boizinho que ela pintou antes. Aqui temos uma aquarela com os boizinhos, uma pintura com os boizinhos mais estilizados, mais geométricos, né? Bom, o Jacques também chama atenção para a questão da disciplina e da liberdade nos desenhos de Maria Helena, já falando disso, né, nos anos 50, em 1953. Pode passar, João. Bom, outro texto importante é um texto do Pedro Paulo Cristóvão dos Santos sobre o itinerário crítico de Maria Helena Andrés. Esse texto ele vai escrever por volta de 1959 e publicar no Diário, na mesma ocasião de uma retrospectiva da Maria Helena no Museu de Arte da Pampulha. E ele já vai começar a dividir o trabalho dela em 3 fases. Nas fases, vai começar a falar das fases, né? Uma fase figurativa, mais ligada aos desenhos e às pinturas, né, das crianças, das cenas do cotidiano e tal. Uma fase de transição para o abstrato, que seria essa daí, né? Nunca é totalmente abstrato, sempre tem uma figuração, mas é um trabalho, no caso aí, que é um trabalho que estava nessa exposição do MAP, mostra as bandeirinhas, né? Os papagaios, e, ao mesmo tempo, ele é geométrico, né? Ele é um abstrato geométrico. E depois ele fala, no final, da fase das regatas, que seria já o começo da fase de barcos, onde ela começa a expandir, né, com maior liberdade as suas pinturas, os seus desenhos e tal. Então, o texto é importante por isso. Ele fala disso, dessas fases, né? Pode passar. Bom, entramos na década de 60, é uma década muito produtiva na obra dela. Ela vai fazer muitas exposições, viagens nos Estados Unidos, exposições no Chile, né, também nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, os textos, geralmente, eles acompanham a produção e também os eventos que os artistas participam, né? São textos que são escritos não só para apresentar as exposições, como também para comentar as exposições, né? As exposições, os lançamentos de livro, sabe? Então, geralmente, esses textos são escritos dentro desse contexto, né, das exposições, dos eventos. Então, aqui, essas embarcações, aqui, mostra já essa fase dos barcos, essa fase de maior liberdade, onde ela está usando ainda, né, trabalhos com óleo sobre tela, mas com maior liberdade. E o Frederico Moraes tem um texto muito interessante, que eu não estou colocando aqui, mas eu quero falar dele, que ele fala que Maria Helena previu em pintura os maremotos do Chile. Foi um texto publicado no Diário da Tarde, em 1960, que anuncia uma exposição na Piccola Galeria do Rio de Janeiro. Então, esse trabalho aqui eu acho que é bem emblemático para falar justamente daquilo que o Frederico queria dizer no texto dele, né?
os maremotos, né, essa coisa das velas, né, dos barcos que vão cada vez ficando mais tumultuados, né? Pode passar, João. Bom, aqui já é um texto do Pierre Santos apresentando essa exposição da Piccola Galeria no Rio de Janeiro, né? E nessa fase de barcos, ela não só vai fazer aquelas pinturas, como a gente viu ali das embarcações, como também vai fazer uma série de desenhos de crayon sobre papel veludo, papel camurça, se não me engano. E que também retratam, né, os barcos, esse movimento dos barcos. E é uma técnica interessante que eu nunca vi outro artista fazer, mas que realmente tornou assim, um original, uma singularidade dentro do desenho da Maria Helena. Então, vocês podem ver, daqueles desenhos, né, muito figurativos e mesmo depois geométricos, ela passa para um desenho mais solto, né? E o Pierre vai falar justamente disso. Ele vai falar que são os desenhos de crayon com papel veludo e que acentua a liberdade, a poesia e o lirismo da arte de Maria Helena. Então, é uma apresentação que ele faz para aquela exposição que foi comentada por Frederico Moraes e outros críticos que eu não vou falar aqui, porque são muitos. Pode passar, João. Bom, um outro texto muito importante foi esse do Olívio Tavares de Araújo, que já relacionado com uma exposição que ela vai fazer na Galeria Grupiar, aqui em Belo Horizonte, chama Forma e Cor, Maria Helena Andrés, publicada em 1963, no estado de Minas, e o Olívio ele vai falar muito sobre a técnica, né, sobre essas pinturas de barcos, que ela estava na fase de barcos, sobre as pinturas abstratas, que o exemplo é esse que nós colocamos aqui, a Alvorada Vermelha, e sobre os desenhos em pastel, sobre o papel camurça, que a gente já mostrou antes, né? Então, eu acho interessante ele já começar a falar também dessas pinturas abstratas, né? É um momento em que ela faz algumas pinturas totalmente abstratas, que não tem nenhuma referência aí à figuração, e que é um diálogo dela com o abstracionismo informal, ou action painting, né, que acontecia nos Estados Unidos, e foi justamente logo após essa viagem dela aos Estados Unidos, onde ela estudou na Art Student League com Theodoros Stamos, né, a partir desse contato com os artistas americanos da action painting, ela vai fazer uma série de trabalhos abstratos, né, informais, ou então expressionistas. Pode passar, João. Bom, dentro dos anos 60 tem uma nova fase aqui, dentro dessa pesquisa, né, do abstrato informal, ela já vai colocando aqui as colagens. Então, já começa a surgir de novo uma figuração, mas uma outra figuração, uma figuração que dialoga muito mais com a pop art, né? Esse radioactive shape, que é essa imagem que eu estou mostrando aí, ela mostra essa confusão, essa guerra, né, radioativa, tem muito da vivência que a Maria Helena passou nos Estados Unidos nesses início dos anos 60. Né? E o Jaime Maurício vai falar justamente no Correio da Manhã, em 1965, por ocasião da exposição na Galeria Guild do Rio de Janeiro, ele vai falar justamente dessa introdução das colagens na obra dela. Vai falar das rodas, das máquinas, das engrenagens, né? Mostrando o dinamismo da vida moderna. Nesse texto, ele já fala também, ele anuncia o livro Vivência e Arte. Tá? É importante porque o livro Vivência e Arte vai ser publicado mais ou menos nessa época, em 1966. Pode passar. E aqui tem um texto do Márcio Sampaio, que eu achei importante, é uma entrevista que ele faz com Maria Helena, ele vai falar muito do livro também, Vivência e Arte, anunciando a publicação desse livro. Ele vai publicar essa entrevista na revista Minas Gerais, em 1969,
já falando do livro, que já foi lançado, não está anunciando, está falando do livro. E nessa entrevista ele vai falar muito da artista, da professora, do aprendizado com Guignard, né? E fala também da fase de guerra e da fase espacial, que são as fases atuais, né? Naquele momento, em 1969, eram as fases que ela estava fazendo naquele momento. Nós até escolhemos uma imagem da fase de guerra, que eu vou mostrar aí, vou deixar para vocês pesquisarem quando forem, né, pesquisar o livro, que mostra essa fase de guerra dela. Pode passar, João. Bom, ainda nos anos 60, 69, Selma Alvim vai publicar um texto que chama Pintura Espacial de Maria Helena Andrés, no estado de Minas, anunciando a exposição dela na Galeria Copacabana Palace. Foi uma exposição muito importante, teve muito texto crítico, não só aqui em Belo Horizonte, mas também no Rio de Janeiro. Vocês estão vendo que ela transitava entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro o tempo todo, desde o começo, né? E ela vai acentuar essa fase, essa série espacial de Maria Helena Andrés, né? E chama isso de figurativo imaginário, ela denomina essa série de figurativo imaginário, que é uma volta à figuração, vocês estão vendo em naves espaciais, né? Inclusive, tem um dos textos que fala que ela prenunciava, né, a conquista aí da Lua, né, a conquista dos espaços. É uma série muito bonita, né, muito, muito interessante. A pintura, mais a pintura, tem alguns desenhos também dessa série muito, muito interessantes. Sempre com colagens, né, nesse diálogo aí com a pop art. Pode passar. Bom, aqui a década de 70, ela já vai entrar numa outra fase, uma fase de mandalas, né, uma fase mais tranquila, mais cósmica, né? E eu escolhi essa imagem, nós escolhemos, né, eu e Neiliane, escolhemos essa imagem que mostra uma mandala, já uma relação dela com a filosofia oriental, com a arte oriental, né? E é interessante porque dentro dessa mandala nós temos umas figurinhas e tem uma cidadezinha iluminada lá dentro da mandala, toda iluminadinha, quer dizer, tem um diálogo, tem um resgate sempre com aquilo que já foi feito antes, né? Mas é muito tranquila, é mais tranquila, é uma fase mais tranquila, né? Pode passar, João. E nesses anos, né, 70, tem uma exposição muito importante que ela faz no Museu de Arte da Pampulha, 3 décadas de Maria Helena, 1974, onde a Célia Laborde faz uma apresentação, né, mais centrada na iconografia. Ela não está muito preocupada com a técnica, nem com a forma, nem com a cor. A gente pode ver que aqui a crítica já passa a ser mais iconográfica, né? Ela vai falar dos temas que a Maria Helena usava, né? Mostrando temas, as figuras humanas, os retratos, a via sacra, barcos, guerra, madonas, naves espaciais, né? E ela enfatiza muito o encontro da artista com o Oriente, né? E o encontro dela, né, com o cosmos também, dela, Maria Helena, com o cosmos. É um momento que ela está, né, totalmente integrada aí com a filosofia oriental, né? E logo após ela vai escrever o livro Os Caminhos da Arte, onde ela fala da arte ocidental e também da arte oriental. Eu não vou falar muito dos livros, fiquei mais nas obras, porque a Eliana já falou muito bem dos livros, e Maurício também. Então, vamos para frente. Bom, entrando na década de 80, vocês já estão vendo aí, escolhemos um trabalho que chama Homenagem ao Cometa Halley. É acrílica sobre tela, feito em 1986, e é um painel enorme. É um painel que está na Fundação Clóvis Salgado, e nesse momento, ela vai fazer, nessa década, ela vai fazer uma série de painéis. Tem um painel na CEMIG, que está no saguão da CEMIG, foi até restaurado recentemente, tem um painel de
de Confins também, tem um painel no edifício Bandeirantes, e em outros lugares que eu estou me lembrando, desses são os principais painéis dela. Então, é um momento que ela estava expandindo mesmo, com gestual, né? E de uma certa forma, emergir, né? Entrando, integrando com o cosmos, né? A gente vê essa imagem aí do movimento do planeta, né? E ela integrada aí nesse abstrato, né? Bom, pode passar. E nessa década, tem um texto muito interessante do Júlio Assis, eu vi o Júlio Assis aí, ele está por aí, que ele fala do abstrato de Maria Helena Andrés em destaque na Bienal. Foi publicado no jornal Hoje em Dia, em 1989. E justamente mostra a importância dela, né, nessa sala especial da Bienal de São Paulo, que teve como tema Pintura Abstrata Efeito Bienal. Foi organizada, foi curada, né, por Cassimiro Xavier de Mendonça. Ele seleciona 23 artistas brasileiros que atuaram entre 54 e 63, justamente nesse momento em que a pintura abstrata, geométrica e informal está no auge aqui no Brasil, né? E ele destaca a Maria Helena e o Celso Renato como os dois representantes de Minas Gerais que participaram dessa sala especial, né? Aí, nesse texto, o Júlio vai fazer uma entrevista com a Maria Helena e vai falar da trajetória, das viagens ao Oriente e dos livros também que ela publicou, O Caminho da Arte e Pepe nos Caminhos da Índia. Tá? Bom, então, um texto muito legal, né? Muito importante. Tá aí. Vamos passar, década de 90, escolhemos um trabalho mais informal também, né? Sem título, acrílica sobre tela, que mostra a inserção da artista, né, de Maria Helena, nesse contexto da pintura abstrata informal. Pode passar. Bom, nessa década, eu selecionei esse texto da Cristina Ávila, que foi a apresentação da exposição de Maria Helena no Palácio das Artes, em 1994, chama Luminosidade e Poesia. É muito lindo o texto. Ela aponta a sensibilidade da Maria Helena, a figuração lírica presente desde as primeiras pinturas até as cidades iluminadas, a presença da action painting, né, ou do expressionismo abstrato no trabalho dela, e o encontro com o Oriente. E no final ela fala dessa luminosidade, né, que aparece naquela pintura atual, que era a pintura de 1994, né, e que aparece nos grandes painéis e também nas pinturas em geral. E ela mostra a importância da Maria Helena na história da arte brasileira. Então, um texto de apresentação muito bom, muito leve, muito bonito. Pode passar, João. Ainda nessa década, eu escolhi um texto aqui do Rui Santana, O Mundo Zen de Maria Helena, que foi publicado na revista Palavra, em 1999. Ele vai fazer justamente a relação entre o trabalho dela e o trabalho oriental, o trabalho Zen, o trabalho da caligrafia, né, oriental, a caligrafia chinesa, a caligrafia japonesa. E eu achei muito interessante porque é um texto de um artista falando de uma artista, né? Não tem nenhuma pretensão a não ser falar, né? Dar esse toque, né? E o Rui foi um artista assim, muito importante aqui, ele foi um dos organizadores do movimento de grafite aqui em Belo Horizonte. Então, faleceu há um tempo já, e eu achei muito sensível esse texto dele, então achei que é importante a gente chamar atenção para esse texto. Bom, vamos entrar no ano 2000, colocamos aqui uma imagem de uma escultura em aço, feita em 2000 e...
já não sei mais, 2014. Ela é uma escultura que vem, né, dos enrolados de Maria Helena. Ela faz uma série de maquetes, né, que ela chama enrolados, maquetes feitas com papéis coloridos, né, e a partir desses enrolados, o Giovanni Fantausi transforma em esculturas em aço. Então, ela tem uma série dessas esculturas. Essa daí está no Museu de Valência, nós fomos até lá entregar, você lembra, Maria Elícia? Vamos entregamos lá para o Francisco Haralta, no Museu Valenciano, foi muito interessante, né? E está lá. De qualquer forma, mostra essa presença da escultura, que é uma linguagem nova, na obra de Maria Helena. Vamos passar, João? Bom, e aqui está Fernando Coqueralha apresentando o livro Maria Helena Andrés, que foi publicado em 2004 pela Comarte, e tem um texto muito importante, muito interessante, da Almerinda Lopes, que fala de toda a trajetória dela, e esse é o texto de apresentação do Fernando Coqueralha. O texto da Almerinda nós não publicamos aqui, porque ele é muito longo, nós queríamos textos mais objetivos, assim, menores, né, que fosse apresentação, ou então, de repente, publicação em jornal, ou então texto curatorial, mas ele está na referência, está aí nas referências, nós fizemos uma lista de referências muito boa, né, muito robusta, que está no final do livro. Bom, e o Fernando, que eu acho interessante, que ele vai salientar a participação da Maria Helena no movimento construtivo brasileiro, né, que mostrando a importância da inserção dela nesse movimento construtivo. Pode passar, João, por favor. Bom, e nessa sequência aí, selecionamos também o texto do Aguinaldo Farias, que é uma apresentação da exposição de desenhos concretos na Galeria Léo Bahia, de Arte Contemporânea, que foi feita em 2005, e fala da ardilosidade da linha. Aqui também, o Aguinaldo, ele vai mostrar como é que a linha e o desenho são importantes na trajetória, né, na obra da Maria Helena, e como é que isso resultou também nessas esculturas construtivas. Aqui é uma escultura que ela chama de boizinhos, né, que vem daqueles desenhos de boizinhos que ela resgatou nos anos 50. E quem faz essa transposição do desenho dela para a escultura é a Helena Andrés, né, uma arquiteta que trabalha nessa transposição aí, nesses desenhos, né, tridimensionais, e a partir daí o Allen Ross, que fez uma série de esculturas em aço, né? Então, tem uma equipe também que trabalha nesse sentido aí de produção das esculturas. Bom, então, o Aguinaldo, pode passar. Não podia deixar de colocar um texto do Walter Sebastião. Não consegui encontrar o Walter Sebastião, não sei onde ele anda, mas o texto está aqui. O Dom do Belo, que é um comentário sobre a exposição, que é o Caminho das Águas, que a Maria Helena fez na Galeria da Copasa, aqui em Belo Horizonte. Então, ele vai falar da água, da importância da água nesse momento desse contexto de aquecimento global, né? E vai falar da exposição, né, da importância da exposição, e tem também toda uma entrevista com a Maria Helena, né? Que essa página aqui, do lado tem a exposição, a foto da exposição, do outro lado está a entrevista dela. Também falando mais da questão. Aí ele fala de tudo, né? Ele conversa com ela sobre a trajetória, sobre tudo mais. Pode passar, João. Estou terminando, viu, gente? Bom, aqui já é um texto que Roberto e eu escrevemos para a exposição dela em Belo Horizonte, chamada Linha e Gesto, que aconteceu no Palácio das Artes em 2009. É o texto curatorial da exposição. Então, nós selecionamos também, claro, textos curatoriais, né, que mostram
como é que foi pensada a exposição, como é que foi projetada essa exposição, e nós demos ênfase à linha e ao gesto. A linha que vem do desenho, até o desenho construtivo, né, até as esculturas atuais, e o gesto que vem das pinturas mais soltas, mais informais, até as esculturas mais orgânicas, né? Vamos fazer esse eixo aí, essa relação. Então, foi uma exposição muito interessante, está aí uma foto da exposição, onde até mostra uma sala dedicada a essa fase de guerra, né? Radioactive Shape, todos os desenhos da fase de guerra. Pode passar, por favor. Bom, aí já um texto do Sérgio Rodrigo Reis, que fala da arte interior. Também produzido em 2009, no estado de Minas, e é um comentário crítico da exposição Linha em Gesto, né? E que relaciona com a trajetória de Maria Helena. Então, é muito interessante porque ele entrevista o Roberto Andrés, né, que foi um dos curadores, ele fala não só do eixo curatorial, mas também fala do contexto, né, da trajetória da Maria Helena até então, né? Foi em 2009. Pode passar. E, finalmente, não podia deixar de mostrar um texto do Wagner Nardi, chama Construção da Cor. Foi a apresentação da exposição de colagens, que ela fez recentemente, em 2017, na Galeria da Carminha Macedo, né? Então, o Wagner fala, é um texto muito singelo, né? E bem assim, sintético, onde ele fala das colagens, do resgate que essas colagens fazem, da releitura, né, que elas fazem da fase construtiva das cidades iluminadas, e ele faz uma ponte também, relaciona essas colagens com o trabalho do Malevich, né, inserindo a colagem dentro da vertente construtiva, né? É o que ela está fazendo agora, colagens em grandes dimensões, né? E o Wagner coloca muito bem essa questão do construtivismo presente nessas colagens. Pode passar, João, acho que estamos terminando. Isso aí é importante. Nós conseguimos colocar o livro, né, na Câmara Brasileira do Livro, e aqui é a ficha catalográfica com ISBN e tal, tudo muito dentro dos conformes, né? Então é isso, eu queria justamente mostrar essa panorâmica, né, e talvez enfatizar o seguinte, que, de repente, os textos críticos começam nos anos 50 e 60 muito formalistas, né, vão falar muito da forma, da cor, da linha e da composição, e a partir dos anos 70, né, com o texto da Célia Laborde, a gente começa a falar mais das imagens, da iconografia, e voltando cada vez mais para a questão da arte oriental, né? E no final, nós temos 2 textos curatoriais que mostram não só o trabalho dela, mas a inserção do trabalho dela dentro do espaço, né, da galeria ou do Palácio das Artes. Gente, agora passa a palavra para a Neliane. Ela vai completar o que eu falei e falar mais ainda. Obrigado aí, viu? O João também vai colocar minha apresentação? Sim, um momento aqui que eu estou tranquilo. me organizando aqui. Deixa eu fechar aqui. Posso começar, então? Boa noite. Muito obrigada a todos e a todas por estarem aqui nos assistindo. Estão me ouvindo bem? Eu costumo falar
mais para baixo do que para alto. Tá bom. Beleza. Eu preciso agradecer, antes de começar, a uma amiga, também historiadora, Ana Luísa, que ela me indicou para Marília para fazer esse trabalho, né? Ela não pôde na época, então ela me indicou. E agradecer muito a Marília, né, por ter confiado em mim para administrar todas essas tarefas aí, sob a coordenação dela, e dizer que foi muito bom, assim, foi maravilhoso esse trabalho, foi surpreendente, e, e eu vou explicar um pouco o que eu fiz em relação à pesquisa histórica, né, junto com a Marília, para fazer esse levantamento, para compor fortuna crítica, e o trabalho também como conservadora e restauradora, né, que eu sou historiadora e conservadora e restauradora, então eu cumpri as duas funções aí durante esse projeto. Mas a questão da história já foi um pouco falado pela Marília, que explanou aí alguns dos críticos que a gente selecionou. Foi só uma mostra, porque o livro tem bem mais críticos, né? E os critérios de seleção também, a Marília acabou comentando um pouco, que estão relacionados não só à importância dos críticos, mas a importância do texto para ilustrar um determinado momento da trajetória da Maria Helena, e o conteúdo em si que tivesse essa explanação crítica, né, que fosse mesmo de crítica de arte. Primeiro eu vou me ater mais à questão da conservação e restauração, e aí eu vou dando sinal aqui para o João passar os slides. Ok. Você pode passar o primeiro aí, João. O primeiro passo, né, de todo o trabalho foi o reconhecimento do acervo, e aí a gente teve que identificar o perfil dos materiais que compunham esse acervo, e eu preciso dizer, né, que é um acervo muito rico, que foi colecionado, coletado pela Maria Helena e pela família ao longo da carreira dela, e é coletado até hoje, né, e com isso em mãos a gente teve que separar, identificar os conteúdos e tal, até chegar nesse material relacionado mais à crítica de arte para compor o e-book. Depois que eu separei tudo por ordem de relevância, considerando os eventos que envolviam a Maria Helena individualmente, depois coletivamente e depois indiretamente. Aí eu pude comparar o que já havia sido destacado por uma primeira seleção que foi feita pela Eliana Andrés e pela Marília, e das minhas sugestões de novos textos para compor fortuna crítica. E nesse processo a gente teve que ler tudo, né, não só as manchetes, mas adentrar no conteúdo para realmente perceber o que era relevante em termos de crítica de arte. E a gente começou a selecionar não só pelas exposições mais marcantes ou obras mais marcantes, mas tentando fazer uma nuance, assim, destacando entre as mostras mais badaladas e as de menor expressão, e o envolvimento com os nomes de artistas, de críticos e museus mais conhecidos e menos conhecidos. Foi a nossa tentativa, né, Marília, de conseguir ir costurando e abarcando essa trajetória da Maria Helena, para além dos grandes destaques, dar também visibilidade a essa produção crítica que ainda não tinha sido destacada. E nesse processo, né, a gente fazendo tudo ao mesmo tempo, a seleção, e a gente foi digitando os textos, organizando os textos em ordem cronológica e criando as referências bibliográficas para constar como nota
da fortuna crítica e também numa catalogação de todo o material. Então, aí eu vou mostrar um pouco, pode passar, João, alguns slides aí do processo de conservação do material, né, a higienização e o acondicionamento, né, dos papéis. Pode passar, João. Aí é a embalagem, né, que foi produzindo para cada recorte de jornal ou destaque de revista. Aí tem uma foto de alguns catálogos de folders de exposição, aí um invólucro, né, com o que a gente chama de jaqueta de poliéster para proteger esse material, para preservar e dar uma maior durabilidade. Pode passar. E também o que a gente considera na conservação como fundamental nesse processo de preservação de acervos, que é a identificação e a catalogação, né? E aí a gente fez uma listagem, criando referências bibliográficas, e em cada pastinha que vai as críticas, né, esses recortes, tem a identificação na capa do título, do autor e da data. Pode passar, João. A higienização, ela foi tanto a higienização quanto o acondicionamento, foi um processo bem básico, dentro dos recursos que a gente tinha, e lembrando que o Instituto ainda não possui um mobiliário adequado para acondicionamento, então a gente teve que pensar num processo intermediário de guarda desse material e um processo intermediário que desse acesso ao pesquisador, né, com segurança para o material e para o pesquisador. E aí, dito isso, eu queria explanar agora, falar melhor, né, a minha posição enquanto historiadora sobre esse trabalho, esse levantamento, falar um pouco do conteúdo e do que eu considero de utilidade, né, para as perguntas que ficam, né? Para que serve ter um acervo arquivístico organizado de um artista e ainda mais, para que serve ter uma fortuna crítica de um artista, né? Disponível e acessível. E como pesquisadora de história da arte, várias vezes nas minhas pesquisas eu me deparei com as dificuldades de acesso às fontes que me levavam a desejar muito a ter uma fortuna crítica, né, que cada artista tivesse o seu material organizado. Muitos fizeram isso e ainda fazem essa coletânea de material, né, que hoje a gente chama de portfólio do artista. Mas da época, né, da geração da Maria Helena Andrés, eu sinceramente até hoje não me deparei com um acervo, uma coletânea de documentos tão rica e, de certa forma, organizada, né, dentro do que a Eliana, a Maria Helena e os outros filhos se propuseram a organizar. Eu posso dizer que estava organizado, né, tinha um processo prévio de organização. Então, eu creio que qualquer pessoa que for pesquisar no acervo vai perceber isso, o quanto foi sistemático, o quanto foi cuidadoso essa coleta, e o comprometimento da artista, né, da Maria Helena, e da família nessa prática aí de preservação de sua memória. E isso eu percebi um respeito, um reconhecimento, não só dela, enquanto artista, e um respeito às fontes históricas, mas um respeito também à memória dos seus pares, né? Porque ela coletava não só de mostras individuais, mas mostras coletivas. E no blog também a gente percebe que, para além disso, as visitas que ela também faz, né? Ainda fazia e ainda faz as mostras de outros artistas. Aí são duas fotos dela que eu sempre falei com a Marília que eu queria fazer uma retrospectiva da imagem da Maria Helena
nas matérias de jornais, porque tem fotos dela muito bonitas, né? Com poses muito bonitas e sempre com obras dela do lado. Pode passar, João. E aí eu queria destacar o que eu fui percebendo ao longo do trabalho em relação às possibilidades de pesquisa com esse acervo, né? Então, a gente pode pensar a Maria Helena Andrés vista como sujeito histórico, e a gente percebe que as possibilidades de pesquisa podem ir além da história da arte no Brasil, e pode contemplar outros momentos históricos do país e do mundo. E aí eu destaquei 2 exemplos, poderia trazer outros tantos, porque tinha no acervo tem ilustrações dela numa capa de jornal, que a manchete principal é relacionada à Segunda Guerra Mundial, vamos dizer. E outros momentos, né, da história do Brasil e do mundo, que ela estava sempre presente e, e, e tem esse acervo disponível para a gente acessar. E aí eu coloquei uma matéria que até a Marília citou ela, do Júlio Assis, que fala sobre a presença da Maria Helena nessa 20ª Bienal de 89, né? E que foi a 9ª Bienal da Maria Helena, a 9ª participação. E essa matéria tem um conteúdo muito bom, porque a Maria Helena declara a sua experiência enquanto artista e enquanto pesquisadora de arte ao longo dessas 9 bienais. Não só como participante, mas também como visitante, né? Ela explica que o quanto ela pôde, ela visitou as bienais e dá até como sugestão aos outros artistas como visitar uma bienal e como aproveitar da melhor forma a bienal. E uma outra matéria que mostra essa presença dela na nossa história é a participação dela no evento Eco 92 do Rio de Janeiro. E foi um evento muito marcante, né, com a presença de muitos estadistas, de muitos ecologistas discutindo a questão ambiental no mundo, e uma vez eu até comentei, a gente conversando, a Marília falou que foi um evento marcante para determinar os protocolos de consciência ambiental, né, que a gente vê uma vez ou outra em jornais até hoje. E a Maria Helena estava lá participando de reuniões, colocando não só a questão da arte, mas como a questão de defesa do meio ambiente em pauta. Pode passar, João. Outro tema também, que é até bom a Rita estar aí presente, que é uma possibilidade de pesquisa, que é a pensar a Maria Helena Andrés e o feminino na arte. Né? Então, desde a meados da década de 40 até os dias de hoje, é uma presença feminina muito marcante, e isso, é claro que teve destaque nas manchetes, né? Então, eu coloquei como exemplo 2 matérias da década de 50, que colocam, assim, nos títulos, né, a questão do feminino como se fosse uma contradição, a mulher estar nessa profissão, receber um destaque, e ainda ser mulher, e ser dona de casa, e ser mãe, e a gente percebe que essa contradição do feminino, da profissão, que geralmente é mais dominada pelo masculino, ela é colocada como uma contradição, não só na década de 50. Eu não coloquei aqui, mas tem matérias de jornais da década de 60, 70, que destacam a questão do feminino na arte, e a Maria Helena André sempre como exemplo disso. Né? Então, a gente pode perceber nessas matérias a questão dos desafios e as conquistas que a mulher teve no meio da arte, e os costumes e o comportamento, né? Porque, além dela, também eram destacadas outras mulheres de outras correntes profissionais. Pode passar, João. E aí, eu trago um destaque
que a Marília também mostrou um texto, né, que a gente digitou e vai estar publicado na Fortuna Crítica, e aqui eu coloco o texto no original, né, no que a gente chama de fonte primária, que é o texto do Jacques do Prado Brandão, e também o texto do Antônio Bento. Esse texto do Antônio Bento, eu coloquei para destacar uma atividade, né, desse processo de construção da fortuna crítica, porque a gente sabia que tinha essa crítica, que existia essa crítica, mas na coletânea de documentos da Maria Helena a gente não tinha esse recorte. Então, foi possível pesquisar e resgatar essa matéria pela internet, porque o Diário Carioca está disponível na Biblioteca Nacional, na Hemeroteca da Biblioteca Nacional. E outros textos que a gente sabia da existência, mas porque a data não estava completa, ou aconteceu um pequeno rasgo que perdeu a leitura de alguma parte, por causa do impedimento que a gente teve, né, ainda tem ao longo da pandemia, eu não pude visitar a hemeroteca da nossa biblioteca aqui do estado para poder fazer a conferência de alguns recortes, então a gente teve que selecionar mesmo só os recortes de crítica que estavam com referências completas e com textos completos e legíveis, o que já deu, né, 55 críticas, né, já foi um volume muito bom. Mas eu falo isso para dizer que ainda há muitas críticas, né, para serem acessadas sobre a Maria Helena, e na medida do que a gente pode guardar e acondicionar isso para acesso, vai estar acessível. Outro slide, João. Outra questão, pode passar, outra questão que também a gente percebeu, e eu coloco como uma provocação para a pesquisa, é pensar a história da crítica de arte no Brasil e as suas mudanças na crítica e nos críticos, né? Porque entre as seleções que a gente fez, um ou outro crítico foi repetido, né? A Célia Laborne Tavares, o Jaime Maurício também tem mais de uma crítica, o Frederico Moraes, e aqui eu destaquei o que mais repetiu, que foi o Morgan da Mota, um crítico aqui de Belo Horizonte, que acompanhou toda a trajetória da Maria Helena. O primeiro texto que a gente encontrou, que ele escreveu sobre ela, foi de 1966, e o último é de 2007. E no e-book a gente selecionou 3 textos dele. Um é esse aí, o que fala da retrospectiva, né, da Maria Helena, numa exposição do Museu de Arte da Pampulha em 74, e um que entrou para as referências, que é esse texto, 50 anos de arte com Maria Helena Andrés, que foi outra exposição que a Marília até trouxe a capa do catálogo, que foi uma exposição no Palácio das Artes feita em 94. Esses anos, 74, 94, marcam retrospectivas dela, porque na trajetória dela é considerada a primeira exposição de divulgação das suas obras no ano de 1944. Ela ainda era aluna do Guignard, e numa exposição feita com a Janete, né, Marília Janete, e outros, eu acho, mais um ou dois artistas, ela foi a primeira exposição mais aberta, mais pública, então é a data que demarca aí o início da trajetória dela. Pode passar, João. Agora, um último tema que eu acho que é válido como provocação de pesquisa, e eu coloco aqui que são outras histórias, pode entrar tanto na história social da cultura, quanto na história do feminino, igual eu falei, né, para além da história da arte, né, a própria biografia,
é pensar a Maria Helena Andrés entre o ofício da arte e os seus afetos. Quando eu falo de afeto, é uma coisa muito, muito latente, assim, quando a gente manuseia toda essa coletânea de documentos. Porque tem escritos e rabiscos dela nas beiradas, nas bordas, né, dos recortes de jornal, nos catálogos, dedicatórias. E aí eu destaquei um exemplo que para mim foi muito marcante, que é a seleção de 6 exemplares de uma reportagem, né? E a matéria se chama Figurativos de Maria Helena Andrés são seus 6 filhos. E o conteúdo é justamente isso, para dizer que ela era uma mulher, dona de casa, mãe, cuidava de seus filhos, mas nem por isso deixava de vivenciar e de atuar profissionalmente na arte. E aí, o que eu destaco é isso, o cuidado que ela teve, né, de preservar a sua memória e preservar isso para os filhos, o ensinamento que ela deixou para os filhos. Valorizar a arte, a memória e a história da arte. Então, ela guardou 6 cópias dessa matéria, não foi à toa, né? E aí eu encerro por aqui a minha fala, e aí deixo aberto, né, para as questões, para a gente conversar. Ainda tem a apresentação da Fernanda, que vai nos explicar aí como é que foi a organização, né, para compor a Fortuna Crítica em forma de e-book, e os critérios de seleção, os conteúdos, o processo de higienização, de acondicionamento, enfim, várias questões aí que eu deixo em aberto para a gente conversar depois. Muito obrigada, gente. Deixa eu ver o áudio. Foi uma fala muito enriquecedora, parabéns, Liliane. Foi muito legal te ouvir. Eu vou compartilhar daqui, João, posso? Tá. Deixa eu fazer o compartilhamento. Hoje eu queria trazer para vocês como foi esse processo da criação do e-book, né? Esse foi um processo que também envolveu um pouquinho essa parte da diagramação, da construção do livro, da organização das imagens dentro do texto. A Marília fez toda uma seleção, né, antes, para poder pensar em quais as imagens que conversariam com cada texto, como que seria, né, essa junção desse melhor dos mundos. Então, eu tive a missão de trazer isso para o mundo digital através do e-book, e aí aqui eu estou trazendo para vocês, ele já está até publicado direitinho, depois se vocês quiserem conhecer na loja, eu vou colocar o link para vocês aqui. E aí, como que foi essa construção, né? Então, a gente trouxe para esse formato digital, hoje o digital do e-book, ele permite que a gente transcenda os espaços, né? Então, a gente pode chegar a muitos lugares com esse conteúdo tão bacana que foi selecionado pela Marília e pela Liliane. Então, aqui tem as listas, né, com os nomes dos autores, os textos e as referências de cada um. Então, a gente tem aqui no formato do e-book, para leitura no próprio Kindle, né, ele é um formato preto e branco, mas se a gente colocar, por exemplo, no formato de um tablet ou de um telefone, ele tem no formato colorido, e o maior desafio de produzir um e-book é porque o formato é muito diferente de um livro padrão, né? Então, quando a gente está trabalhando nessa questão do e-book, ele tem toda uma adaptação do texto que é feito para cá, porque ele permite ao leitor, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte, quando você está em determinados equipamentos para essa leitura, ele permite que você faça a escolha, por exemplo, de ler num e-book, no Kindle, ou num tablet, ou num celular. Então, fazer essa diagramação, ela é um processo difícil, porque a gente tem que tentar ajustar ali o melhor dos mundos, né, dessa tecnologia, para trazer esse conteúdo e para que faça sentido para que todas as pessoas que estão lendo, elas consigam ter uma mesma experiência com o texto, uma mesma experiência com a imagem, né, para que as coisas estejam ali alinhadas e façam e promovam mesmo essa experiência positiva, né?
Então, a Marília já trouxe as nossas escolhas com relação às imagens e tudo mais, e eu queria partilhar esse desafio, que foi um desafio vencido. A gente tentou trazer sempre da melhor forma possível os textos, trazer a melhor diagramação possível para esse projeto, para que transmitisse todo esse repertório que a Maria Helena tem durante a trajetória dela. Ok? Alguma dúvida? Então, vamos abrir para conversa, né? Maurício, eu queria agradecer também. O Maurício tem contribuído bastante nesses projetos do e-book. Ele tem trazido a visão dele, um olhar mais detalhado. Eu, que sou muito jovem, a gente às vezes tem uma falta de percepção com os detalhes, né? E passa isso desapercebido, assim, e o Maurício é extremamente detalhista, isso é muito importante, que faz com que o projeto fique cada vez mais bem cuidado, cada vez mais bem elaborado por todos nós. Então, é uma construção coletiva. Obrigada, gente. Marília, a fala está com você. É mesmo? É mesmo? Muito obrigada aí, você, Fernanda, muito obrigada, Neliane, muito obrigado, João, né? Está pilotando aqui com a gente desde o começo, essa série aí de lives, né? E foi realmente, Fernanda, um trabalho coletivo, não só, né, esses e-books, mas toda a produção, né, e organização dessas lives, a produção lá em Entre Rios, foi um trabalho que contou com a participação, com a colaboração de várias pessoas. Então, a gente tem mais é que agradecer, né, ter podido contar com esses profissionais, ótimos profissionais, né, e podido contar também com a participação dos amigos do IMA, que deram uma força também, né, conversando, participando e tal. Então, eu quero mais é agradecer. Estou muito agradecida com tudo isso, muito feliz de ter conseguido fazer junto com vocês esse trabalho, né? Muito obrigada aí. Quem quiser mais falar, né, ou perguntar. Marília? Oi. Queria agradecer a presença de vocês aqui e pedir desculpa de eu não ter ficado sentado aqui na frente do computador muito tempo, porque me faz mal à vista, eu tive que afastar, mas escutei tudo. Então, eu quero agradecer o trabalho que vocês tiveram. Eu acompanhei esse trabalho porque fui eu que recortei os textos e joguei dentro de um baú de recordação lá. E quem organizou, no princípio, foi a minha filha, Eliana, que está aqui, com a paciência de Jó para organizar tudo. Eu não tenho essa paciência. Eu gosto de escrever, gosto de... Às vezes leio os críticos também. Agora eu vou gostar de ver também todos os críticos enfileirados, porque isso eu não tive oportunidade ainda. E agradecer esse trabalho maravilhoso que foi feito aqui por uma equipe muito credenciada, uma equipe ótima, né? Viu? Que a Neliane, a Marília, a Eliana, minha filha, sabe? Todos vocês trabalharam. A gente, quando está trabalhando no ateliê, a gente não pensa que a obra da gente pode um dia ficar assim toda sendo investigada, sendo olhada de uma forma tão positiva e tão boa, sabe? Então, agradeço também os críticos que escreveram, porque muitos deles já foram para outro plano diferente, né? Eu ainda estou aqui ficando para semente. Mas eu acho que é um privilégio poder ver a obra da gente enfileirada, assim, investigada, estudada, de uma forma tão bonita e tão bem feita por pessoas muito, muito criteriosas e muito competentes. Importante em tudo na vida tem que ter uma competência, né? Não é? Eu devo ter tido alguma competência para pintar,
mas não aguentava ficar sempre na mesma fase, então variava, conforme variava. Isso é uma questão de tendência natural da pessoa, né? De passar de uma fase para outra, sempre acompanhando, talvez, o que estava se passando pelo mundo também. Muitas vezes, o que estava passando pelo mundo externo, pelos planos assim, mais internacionais de guerra, de paz, de conquista do espaço, tudo isso. E também uma pesquisa interna, não é? Que a gente vai descobrindo, se descobrindo como autoconhecimento através do que a gente fez e do que os outros falaram da gente também. Então, mais uma vez, eu queria agradecer o João também, essa boa vontade de organizar tudo isso, viu? E agradecer a Marília, a Eliana, e a Neliane, né? E a Fernanda, todos vocês trabalharam muito bem e fico muito feliz de ver isso. Agora eu quero ver o livrinho pronto. O livro vai ser na internet, vai ser no computador, né? Mas acho que eu vou imprimir. Eu vou imprimir, porque eu sou de uma época diferente. Computador, depois de meia hora, começa a fazer mal à minha vista. Certo? Então, eu vou ver se descubro um jeito de imprimir. A gente pode imprimir até em casa mesmo, né? Porque eu tenho impressora aqui. Fazer um livrinho assim para poder eu manusear. Eu sou dessa fase ainda de escrever a lápis. Lápis não, porque depois não enxergo. A caneta nanquim, faço os meus artigos e mando para a Ivana para fazer os blogs, né? Aí, nessa fase de hoje, não entra os blogs, mas eles acompanharam muito minha vida também, porque eu acho que é uma necessidade que a gente tem de participar, de escrever também, não é só pintar e desenhar, mas escrever também. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez a vocês todos. Tchau. Eu também gostaria de agradecer a todos vocês. Neliane, o trabalho foi muito legal, viu? E eu fiquei muito feliz, porque eu ficava preocupada de ver aqueles recortes de jornal empilhados, não sabia como conservar. E você, assim, fez um trabalho maravilhoso nesse sentido, né? De conservação, e daqui para frente a gente poder ter mais, assim, ter essa obra, né? Uma obra conservada, né? Para o futuro. Muito obrigada para vocês todos. Parabéns, Maria Helena. Parabéns, Marília. Que ótimo ver vocês ouvir, conhecer esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, né? Eu acho que é muito importante realmente preservar essa memória, não é? E que bom que a Maria Helena pôde ver e pode participar, não é, Maria Helena? Então, parabéns, tá? Muito obrigada aí a vocês por esse trabalho. Muito bom ver vocês e ouvir o trabalho de vocês, saber, né, que o trabalho está sendo feito, está sendo concluído, né? Muita competência, muito cuidado. Parabéns a todos vocês, a todos os envolvidos e a você, Maria. Um grande abraço, saudade. Tchau. Obrigada, viu, Almerinda? Você também contribuiu muito, escrevendo aquele texto maravilhoso para o livro da Maria Helena, o livro azul, né? E obrigada por estar aí também, participando. Eu quero agradecer também todos os críticos, viu, que colaboraram, e nós vamos ver se mandamos um PDF para os críticos, né, e para todos que trabalharam nesse e-book. Bom? Eu gostaria de fazer um comentário, se possível, Marília, Neliane, Fernanda. Eu não vou abrir minha câmera porque eu estou um pouco assim formal demais aqui em casa, né? Então eu não quero desrespeitar o evento. É um evento maravilhoso. Eu quero deixar primeiro os parabéns para a metodologia, que eu acho muito importante vocês terem mesclado críticas de grandes exposições e de pequenas exposições. Isso não é comum.
sobretudo porque, às vezes, para artista, e artista está aqui conosco, às vezes as pequenas exposições são as mais prazerosas, né? Aquelas que trazem as melhores felicidades, e as grandes são as que mais dão trabalho. Eu acho que isso é um ponto fundamental para nós que somos historiadores da arte, historiadores da cultura. Nem sempre é fácil encontrar um material menos relevante ou menos espetacular, e vocês fizeram um trabalho e uma escolha metodológica fantástica. Eu acho que isso é um ponto que deve ser salientado. Fico muito feliz. Eu não conhecia toda essa fortuna. Eu acho que é um presente para o Brasil, sobretudo nesse momento em que isso já está acontecendo há muitas décadas, né? Eu dou aula e trago o trabalho da Maria Helena para minha sala de aula. Eu acho que com essa fortuna crítica a gente vai poder explorar outros pontos. Eu acho que a Neliane pontuou muito bem. A Marília colocou uma cadeia de críticos que eu desconheço, já fiquei bastante curioso, né, para conhecer mais. E também parabéns para a Fernanda pelo trabalho técnico, sobretudo porque a gente sabe que trabalhar com imagem nesse universo nem sempre é muito fácil, né? Então, parabéns à família, parabéns ao IMA, parabéns à artista, Dona Maria Helena, parabéns pelo seu trabalho, pela contribuição e pelo presente que é para a história da arte de todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigada, viu, Emerson? Muito bom ter você aí, né? Nosso colega aí da História da Arte, professor da UNB, né? É muito bom ver você falar, e falar também da sua experiência como professor, né? Então, assim, estou muito emocionada de saber que você está aí, que você gostou do trabalho, viu? Muito obrigada. Tem mais alguma questão, algum comentário? Maurício? Não, eu também queria só falar, foi importante ter visto esse trabalho tão bem feito, organizado aí, né? É um ponto de partida, como a Neliane falou, ainda tem outras coisas aí para o futuro que precisam de ser complementadas, mas esse é um ótimo ponto de partida, né? Essa fortuna crítica, né? Eu queria só lembrar duas coisas. Uma é que ainda tem 2 e-books que vão ser editados, né, com o trabalho da Maria Helena, que foram publicados nos blogs, um relacionado com as viagens culturais que ela fez, né? E o outro relacionado ao tema de arte, espiritualidade e natureza. São 2 conjuntos de blogs que ainda não estão como e-books, mas devem estar nos próximos meses aí, né? Parte dessa coleção aí, a gente pode chamar a coleção do centenário da Maria Helena, que já está começando a ser publicada e que ainda vai estender aí esse ano, né? Agora, também lembrando uma coisa mais específica, que as lives também, essa é a última desse projeto da Lei Aldir Blanc, mas as lives devem continuar. Semana que vem nós já temos programado uma sobre arte, ciência e natureza. É uma live com a Ângela Janete, com a Ivana Andrés e com o Mauro Lambert, né? Chamando a atenção para a importância da arte para a pesquisa científica também, a criatividade artística e a criatividade científica, né? Então, isso é na próxima quarta-feira, dia 5 de maio, né? Vai ser pilotado aí pela Andréia Figueiredo. E no próximo dia 12 também tem uma outra que seria Conversando sobre a Índia. Essa vai participar a Eliana Andrés, professora de yoga, eu devo participar também, e o Roberto Luiz Montemor, que foi o coordenador do Centro de Estudos Indianos da UFMG. Então, essas são as 2 próximas lives que já estão aí a serem realizadas, né? Então, basicamente, essas informações. Obrigado. Eu queria complementar, Marília, Andréa falando, eu queria dizer que, a respeito da live de hoje, eu realmente fiquei muito impressionada também. Marília falou muito bem, né? Botou a obra toda, eu nem esperava isso tudo, a fortuna crítica é realmente uma fortuna, né? E não sabia que tinha tantos
quer dizer, conseguiu reunir tanta crítica de uma obra de arte, e o trabalho de vocês é sempre muito minucioso. Isso é muito importante, porque a verdadeira arte começa daí, né? E também a Liliane, quando botou essa parte histórica, eu não tinha ideia de como podia aproveitar isso, quer dizer, eu não conhecia também, mas foi muito, assim, muito interessante ver como que conseguiu resgatar uma parte histórica, com toda a parte crítica e tudo, assim, eu sou muito acostumada a ver jornal, a ter coisa, mas assim, até mesmo a questão de 6 exemplares do jornal com 6 filhos, eu achei assim muito legal, quer dizer, isso faz parte da arte de vocês. E aí eu queria agradecer, que realmente foi muito bom. Parabéns mais uma vez. Obrigado, André. Você está sempre junto, né? Desde a infância da gente estamos juntos, acompanhando aí, né, a trajetória da Maria Helena desde criança, né? Então é muito bom ter você aqui também, nos ajudando a pilotar, a falar e a incentivar para que essas lives continuem, né? Muito obrigada aí, Andréia. Queria também agradecer o Maurício. O Maurício, que teve um trabalho muito grande. De lá de Brasília, de longe, ele organizou tudo também, ajudou a organizar. Sabe? E agradecer a presença da Pá também, que colaborou comigo lá no... Quer dizer, eu que colaborei com ela no livro do P. Pedro, né? Então, depois nesse outro livro que ele escreveu sobre a água, eu achei muito bom poder participar do livro, porque fiquei vendo o quanto que é importante a água, e nós temos que pensar muito nisso, né? E agradeço também a presença de Maria Regina, que está sempre aqui, não é? Minha irmã, que mora no Rio de Janeiro, de Cecília, que também sempre nos dá muita força, certo? E a todos vocês que estão aqui, de Eleonora Santa Rosa, que apareceu também aqui, vários outros. Sabe? E esse nosso vizinho também, que não falou nada, mas que sempre está acompanhando, é o César, né? Não é? Aqui no Retiro das Pedras a gente fica conhecendo as pessoas, mas nessa época de pandemia não se pode estar visitando ninguém, né? Só mesmo nessas oportunidades. E o Euler de Salles Coelho também, o meu sobrinho, que mora no Rio, sempre presente nessas lives. Sabe? Então, eu acho que está sendo muito bom também para encontrar os amigos que a gente não vê nunca. Então, vai ser muito importante dar um pouco de continuidade, mesmo que não tenha mais o patrocínio da lei Aldir Blanc, sabe, estão projetando continuar um pouco essas lives de quarta-feira, porque elas são um ponto de encontro de pessoas assim intelectuais que não estão pensando só em fazer fofoca pela televisão e pela internet, né? Mas que estão pensando alguma coisa, tentando construir uma nação, tentando construir um Brasil novo, um Brasil visto do alto das montanhas, muitas vezes, mas ligado ao litoral também. Mas então essas pessoas pensantes, isso que eu fico achando muito bom, viu? Porque essas lives têm sido sempre reflexões, não é? Não são só assim para conversar fiado. Pois é, então, olha, eu agradeço mais uma vez, não sei por que eu ainda fui falar mais uma vez. Agradecer Maurício, agradecer a Andréia. A Andréia também está contribuindo muito com a gente desde muito tempo, né? E a Neliane, que eu fiquei conhecendo hoje, que, aliás, eu já conhecia também, mas a sua exposição foi muito boa, viu? Tá? Tchau. Ô, gente, é só para dizer que essas lives estão sendo gravadas, né? Elas estão sendo disponibilizadas no site do Instituto Maria Helena Andrés, né?
Os e-books que estão dentro da Lei Aldir Blanc, nós vamos ter que disponibilizar também o PDF no site da Maria Helena André, do Instituto Maria Helena Andrés. Então, é o e-book sobre reflexões e esse da Fortuna Crítica, né? E vamos continuar também, né, as lives, a pedido de vocês mesmo, como o Maurício já pontuou. Vamos também fazer uma live, acho que no dia 19, sobre polímatas, né? Que o João vai pilotar aí com a gente, e convidamos a Cacau e o Pedro para também participar. E, bom, é isso que eu estou lembrando agora, nesse mês de maio, né, Maurício? Maurício e a Andréia e a Maria Regina estão tentando também articular essas novas lives junto com a gente. Então, é isso aí, viu? Muito obrigada aí vocês. Tem mais alguém que queira falar, Cecília? Você está sem microfone, Cecília. Não sei o que foi. Não. É o som do... É. Eu abri o microfone dela aqui, mas parece que não está recebendo. Você tem que abrir aí no seu, ó. Tem um íconezinho. Não está aberto, é porque não está captando lá de alguma forma. Ah, sim. Não deu, não. Deixa lá. Maria Regina, quer falar? Sim, olha, eu tenho acompanhado todas as lives de você. Hoje, infelizmente, eu tive que entrar um pouco mais tarde, mas o pouco que eu vi, eu achei isso tudo maravilhoso. Essas críticas todas eu também tenho acompanhado ao longo da vida, né? As críticas todas, e são todas muito, muito corretas, muito certas, muito assertivas. Então, é isso que eu queria falar. E vamos continuar nas lives, porque acho que é importante, está sendo assim, uma coisa muito boa, uma cultura ótima, né? E, inclusive, sobre a Índia também, eu gostaria até de falar algumas coisas, né? Quando for a época certa, passar umas fotos, que a vivência é pouco que eu tenho da Índia, mas coisas interessantes, curiosas, tá? Então é isso. Boa noite, então. Eu só quero falar também que hoje eu fiquei muito surpreendida com a quantidade de críticas. A gente sabia que eram muitas, mas assim, organizar 55, ainda deve ter mais que ainda vão surgir, né, Neliane? Então, eu fiquei muito feliz de ver isso sistematizado, organizado. É um presente para a história da arte de Minas, do Brasil, e, claro, parabéns para você, né, Maria Helena? Mas foi muito bom para a gente, da família, ver essa fortuna mesmo. É um presente, é uma fortuna, é um tesouro. Tesouro são vocês. Ah, linda. Desliga aí, Eliane. Agradecer a Maria Helena, né? A nossa mãe, né? Não só cuidou da gente com muito carinho, mas também cuidou da profissão que é a fortuna. com muito carinho. Né? É isso aí, gente. João. Eu comecei, talvez eu vá encerrar. Eu gostei muito de hoje da fala da Marília. A Neliane, eu achei muito interessante que ela lançou luzes aí sobre aspectos assim que geralmente não são muito ditos, nessa coisa do feminino. Eu acho que tem tem mais assunto, né, para ser explorado, assim. Então achei muito importante o que ela falou. E a Fernanda, eu andei montando uns e-books aqui recentemente, participando da montagem. É muito complicado montar e-book, porque a gente está acostumado a ver livros no papel, assim, é outra lógica, né?
Então, eu acho que ela conseguiu um resultado lá muito bom, assim, Maurício, né, também aí, com a participação como editor, porque é outra lógica, né, Fernanda? E a gente poder navegar ali no Kindle e tal, quer dizer, eu acho que é uma coisa que no futuro aí vai ser cada vez mais usado. Então, acho que foi um bom trabalho também, assim, de essa coisa eletrônica aí que a Maria Helena passa a fazer parte, né, dessa tutoria eletrônica aí, que pode ser acessada em qualquer lugar do mundo, né? E é muito bom, né? E agradecer a Marília, já que é a nossa última live oficial aqui, pelo convite, né, do Instituto. Eu nunca tinha coordenado, assim, eu dou aula aqui pelo Google Meet e tal, mas uma responsabilidade, assim, que agora que eu fiquei até com medo do negócio de falhar, assim, mas dentro da informalidade aqui, que é esse meio, né, de comunicação, espero que tenha sido, assim, bom, né? Tenha funcionado. Acho que funcionou. E as gravações também estão lá, quer dizer, isso pode ser acessado. A gravação, de repente, pode ser um novo material de pesquisa, aí, né? De estudo, aí, para quem tiver interesse também. João, muito obrigada aí, viu? Muito obrigada por essa parceria aí durante esse tempo de janeiro até aqui, com essas 8 lives que fizemos juntos, né? Muito obrigada aí, de coração. Beleza, conte comigo. Uhum. Obrigada a todos vocês, gente. Acho que terminamos aqui. Vamos continuar nos próximos e-books, nas próximas lives, novas pesquisas, né? Beijo para todos. Namastê. Parabéns, Beijo, Marília. Parabéns. Beijo, Helena. Parabéns, gente. Parabéns. Tchau, tchau. Saúde. Tchau, namastê. Cecília está muda.